Vamos pensar numa coisa. Imagina só, uma rocha que deu água por 40 anos e, de repente, do nada, seca. Pois é, essa história bíblica antiga guarda uma lição surpreendentemente moderna sobre crescimento e sobre mudança. Olha só, durante 4 décadas, uma rocha foi fonte de água, um verdadeiro milagre para os israelitas no deserto. E aí, de repente, pá, acabou. A grande pergunta que move toda essa análise é: por quê? O que será que aconteceu? Então, a chave para entender esse mistério todo está em 2 acontecimentos, que rolaram exatamente na mesma hora lá no deserto de Zin. Eles estão lá, registrados no livro de Números, e à primeira vista não parecem ter nada a ver um com o outro. E que eventos são esses? Bom, primeiro, Miriam, que era a irmã de Moisés e Arão e uma figura de liderança super importante, morre, e é enterrada ali mesmo. E no exato momento, a rocha milagrosa que acompanhou o povo por 40 anos simplesmente para de dar água. Seca. O resultado, claro, é o caos. O povo se volta contra Moisés e Arão reclamando. Tá, mas qual é a ligação afinal? O que a morte de Miriam tem a ver com a rocha secar? A questão toda, e aqui está o pulo do gato, é que Miriam era mais do que só uma pessoa. Ela representava algo. A morte dela, na verdade, marcou o fim de toda uma era. E para entender o que ela simbolizava é só olhar para a vida dela. Desde criança, ela já mostra uma inteligência estratégica, salvando o irmãozinho Moisés da morte. Depois, já jovem, ela lidera as mulheres numa celebração incrível como profetisa depois da travessia do Mar Vermelho. Mas a vida dela não foi só de acertos. Teve um momento em que ela, por ciúmes, desafiou a autoridade do próprio Moisés e acabou sendo punida por isso. E por fim, ela morre ali no deserto. É uma vida de altos e baixos, sabe? De muita fé, mas também de falhas bem humanas. É por isso que, simbolicamente, Miriam representava um certo estágio de desenvolvimento espiritual. Sabem, aquela fase que depende muito de líderes carismáticos, de ver milagres acontecendo, de uma adoração mais barulhenta, mais emocional. Ela era, como diz o texto, uma espécie de muleta emocional para o povo. Então, quando Miriam morre e o poço seca junto com ela, a mensagem de Deus é direta, é um recado claro, ok? Essa fase de dependência emocional acabou. Chegou a hora de amadurecer. Era um convite para ir além, para não precisar mais desses sinais visíveis o tempo todo. E essa necessidade de amadurecimento leva a gente para um ponto de virada fundamental na história. É aqui que Deus vai dar uma nova ordem, uma instrução que é totalmente diferente do que tinha sido feito antes. Olha só que mudança radical. O jeito antigo, que representava essa infância espiritual, era sobre ferir a rocha. Era uma ação de força, visível. Agora, o novo jeito, o da maturidade, era completamente diferente. A ordem era para falar com a rocha. A fonte de poder não era mais a força, mas sim a autoridade da palavra de Deus. A dependência agora era na fé, na obediência. Só que Moisés não passa no teste. Tomado pela raiva, pela frustração com a reclamação do povo, o que ele faz? Ele volta para o jeito antigo. Ele bate na rocha e não uma, mas 2 vezes. Ele se apega ao que conhecia. E essa atitude revela que existia uma barreira dentro dele, uma fortaleza mental que o impediu de confiar e operar nesse novo nível de fé que Deus estava pedindo. E o interessante é que essa falha de Moisés não foi um caso isolado. Na verdade, ela faz parte de um padrão. Um padrão que a gente consegue ver nos 3 líderes: Miriam, Arão e o próprio Moisés. Essa análise nos dá um quadro bem poderoso. Pensa assim, cada um desses 3 líderes representa uma parte da nossa alma. Miriam representa o coração, Arão a vontade e Moisés a mente. E cada um deles tinha uma falha específica ligada a essa área que os impediu de chegar à terra prometida. Miriam, no coração, tinha o problema dos ídolos. Arão, na vontade, lidava com o trauma. E Moisés, na mente, com essas fortalezas mentais. Vamos detalhar um pouco mais. O coração de Miriam se corrompeu pelo ídolo do próprio ministério dela. A vontade de Arão ficou paralisada pelo trauma da pressão do povo. Foi por medo que ele acabou construindo o bezerro de ouro. E a mente de Moisés ficou presa nessa fortaleza de raiva, que o deixou cego para a nova forma de Deus agir, através da graça. O ponto central aqui é que essas áreas não resolvidas na alma deles foram o que os desqualificou. Tá, mas e daí? O que essa história de milhares de anos atrás tem a ver com a nossa vida hoje? Bom, a conexão é total. Ela fala diretamente sobre a nossa própria jornada de amadurecimento. O perigo é cair numa armadilha muito parecida com a de Moisés. A Bíblia usa uma expressão forte para isso: crucificar Cristo de novo.
O que isso quer dizer? Basicamente, é quando alguém que já experimentou a graça de Deus volta para os velhos padrões, sabe? Volta a confiar no próprio esforço, anulando o poder do que já foi feito na cruz. E isso se manifesta de duas formas principais. Primeiro, no relacionamento vertical, que é a nossa relação com Deus. Isso acontece quando a fé é quebrada pela dúvida. E segundo, no relacionamento horizontal, com as outras pessoas. Aqui, a quebra acontece pela falta de perdão, quando o amor é bloqueado porque não conseguimos perdoar. E esse ponto do perdão é fundamental. A citação é clara: se não perdoarmos nosso irmão, Deus também não nos perdoa. Isso é o que significa cair da graça. Ficar preso na falta de perdão nos tira do fluxo da graça e nos joga de volta para um sistema onde tudo depende do nosso próprio esforço. Então qual é a saída? O antídoto é justamente o amadurecimento. É um caminho que exige duas coisas. Primeiro, fé na palavra de Deus e segundo, paciência. Paciência para deixar que essa palavra trabalhe e cure as áreas mais profundas da nossa alma, exatamente aquelas que vimos nos líderes, o coração, a vontade e a mente. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Fica a pergunta: qual é a rocha na nossa vida hoje que precisa de uma palavra falada de fé? Que situação não precisa mais da nossa força, do nosso velho hábito de bater, mas sim de uma resposta nova, madura, baseada na confiança?